Bem, gente, boa noite. Nós já estamos às 19 horas e 5 minutos. Enquanto as pessoas estão chegando, nós vamos iniciar as falas, as apresentações aqui no nosso evento. Eu sou Rogério Almeida, estou atualmente à frente da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente, OAB Seccional Piauí. Nós estamos na segunda gestão. Temos aqui, nesse evento, como convidada, a advogada, mediadora, terapeuta, Cristina Laguno, que muito gentilmente aceitou o convite para trazer a sua experiência na visão sistêmica dos relacionamentos familiares e, em específico, quando envolve crianças e adolescentes, para que as pessoas, os profissionais de várias áreas dos seus conhecimentos, pudessem ter novas estratégias e novas abordagens. Por isso que o tema da aula aberta de hoje será novas estratégias de acolhimento e atendimento à criança e ao adolescente em risco ou em situação de vulnerabilidade. Um tema que pode ser assistido pela advocacia, pela mediação, pela assistência social, pela comunidade em geral, também e principalmente pela educação e pelos conselheiros tutelares. Quero dar uma boa noite especial à Francimélia, que é a nossa parceira nesse evento, viu, doutora Daniela? Francimélia, que já há muitos anos tem um trabalho importante com o CRIA, que é uma entidade piauiense, doutora Cristina e doutora Ana Rosa, que trabalha, que viabiliza, que dá apoio aos menores, às crianças e aos adolescentes e seus familiares e aos pretendentes a uma boa adoção, a uma adoção de qualidade. Boa noite, Francimélia, muito obrigado por estar conosco nessa parceria. E eu queria passar a palavra à nossa vice-presidente da Ordem, doutora Daniela Freitas, para fazer as suas considerações. Conseguem me ouvir? Sim. Pronto, oficialmente, então, agora na solenidade, com a abertura oficial, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Eu quero cumprimentar aqui todas vocês, na pessoa do Dr. Rogério Almeida, que é o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e da Adolescente. Eu acho que chegou. Caiu a ligação? Tá ruim? Estão ouvindo? Não, tinha uma pessoa com o microfone aberto, doutora. Pode continuar. Então, cumprimentar o doutor Rogério Almeida, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Cumprimentar a Francinéia, não é isso, doutor Rogério? Que é da CRIA, não é? Está aqui presente conosco, parceira. E claro, adoro, Cristina. Cumprimentar. Imagina, a primeira vez que eu vi Constelação. Cumprimentar a doutora Cristina Laguno, lógico, que é a nossa palestrante da noite, e todas vocês e todos vocês que estão aqui disponibilizando um pouquinho do seu tempo, do seu horário, para, assim, do mesmo modo que eu, estar aprendendo com a doutora Cristina Laguno nessa aula aberta de hoje. Muito obrigada, e com a palavra, eu devolvo a palavra para o nosso cerimonialista, doutor Rogério Almeida. Obrigado, doutora Daniela, que no seu momento de folga disponibilizou esse espaço para participar desse evento que é muito importante. Afinal, a criança de hoje será o adulto do futuro. Quero passar a palavra agora à nossa Francimélia, nossa parceira Francimélia, que vai fazer as suas
a sua apresentação sobre o trabalho importante que o CRIA Piauí desenvolve. Boa noite, Francimélia. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a ESA pela iniciativa, né? E agradecer ao doutor Rogério. Está fechado seu microfone. Desculpem. Então, boa noite a todos. Eu sou Francimélia, fundadora e coordenadora do CRIA. Eu quero parabenizar a ESA pela iniciativa e agradecer ao doutor Rogério por ter indicado o CRIA para receber esse valor da inscrição. Nós, como organização da sociedade civil, precisamos, sim, de todo apoio, tanto financeiro, como apoio também de trabalho voluntário, de doações de outras ordens, como o nosso bazar permanente, enfim. O CRIA já tem 13 anos, foi fundado a partir da a adoção da minha filha caçula, e a gente trabalha exatamente para isso, para incentivar pela adoção e pelo incentivo à vida em família, pela garantia à vida em família para todas as crianças e adolescentes. E um tema como esse, né, de novas estratégias de acolhimento e atendimento às crianças e adolescentes, ele é muito relevante para todas as pessoas que trabalham com essas crianças e adolescentes, para todos os profissionais dos abrigos, para nós do CRIA que trabalhamos com a adoção e que trabalhamos também com as famílias de origem, fazemos também o trabalho executamos o programa Família Acolhedora, onde pessoas que não têm interesse em adoção acolhem crianças provisoriamente para elas terem a garantia à vida em família e a convivência comunitária, né? Inclusive, é uma modalidade de acolhimento prevista como preferencial pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é só uma fala breve de agradecimento, de dizer pedir que sigam as nossas redes sociais e dizer que esse valor da inscrição de vocês, ele é bastante relevante, chega num momento muito importante, onde a gente está ainda batalhando para conseguir concluir a entrega das cestas básicas referente ao mês de julho, que a gente não conseguiu concluir, porque as famílias de origem que a gente acompanha, elas são muito carentes, né? É um trabalho de fortalecimento de vínculos com vistas a prevenir o acolhimento, né? Ao garantir o fortalecimento de vínculo para que eles não sejam rompidos. Então, nosso muito obrigado e que tenhamos um excelente evento. Muito obrigado, Francimélia, pela sua participação. Eu que acompanho seu trabalho já há algum tempo e sei da relevância do trabalho que você realiza com outras entidades para a boa adoção aqui no estado do Piauí. Quero convidar a doutora Camila Rio Tinto, que é do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB Piauí, para fazer as suas considerações. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui hoje representando o SEJA, né, o Conselho Estadual da Jovem Advocacia. Em nome do nosso presidente, Alex Castro, eu cumprimento aqui ao presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, doutor Rogério. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento a presidente em exercício da OAB, doutora Daniela, nossa palestrante da noite também, doutora Cristina Laguna. Dizer que o tema a ser tratado aqui hoje, ele é de extrema relevância, não só, né, para nós, advogados, jovens advogados, mas também para diversas áreas da sociedade. Aí entram os conselheiros tutelares, a polícia, os magistrados, todos aqueles órgãos que lidam diretamente com a assistência, né, do jovem, do adolescente e da criança. Nós, enquanto jovens advogados, nós precisamos desse preparo, tanto psicológico quanto técnico, para assistir nossos clientes que vão trazer para a gente, né, crianças e adolescentes, porque geralmente quando se trata de crianças e adolescentes é o pai que nos procura, né, o pai, a mãe que nos procura, e a gente precisa estar preparado para lidar com essas situações. Quando a gente fala de assistência à criança e adolescente, a gente pode citar diversos direitos que são mensurados, né, que atendem a esse público, né? A gente tem o direito da família, quando a gente precisa estar ali, atender uma criança que os pais estão passando por um divórcio. A gente tem o direito criminal, quando muitas vezes o nosso cliente é um menor infrator, é uma criança que foi violentada, abusada sexualmente.
Então, o advogado ele precisa desse preparo, e essa aula hoje, que vai ser um show, eu tenho certeza, estou aqui como aluna, pronta para aprender, trazendo também para quem atua no direito público, né? Hoje em dia a gente sabe que as crianças nas escolas passam por diversas situações e, às vezes, o advogado é chamado para aconselhar os professores, os coordenadores, né? Essa assistência, encaminhamento, conselho tutelar. Então, assim, há uma ruma de assuntos que ligam o advogado à assistência da criança e do adolescente. E essa aula que hoje, acredito eu, que vai ser de grande valia. A Jovem Advocacia está aqui hoje, presente, não só eu, mas os outros conselheiros estão aqui para assistir essa aula e aprender um pouco mais sobre essa dinâmica que é o atendimento, né? Esse atendimento à criança e ao adolescente, que tem que ser um atendimento bem feito, tem que ser um atendimento com humanidade, com carinho, com cuidado, porque quando se trata de crianças e adolescentes é tudo bem delicado. Então, assim, só agradecer, já estou aqui com minha caneta na mão, meu papel, para anotar tudo que vamos aprender nessa aula. E, no mais, muito obrigado novamente, o SEJA está aqui à disposição, sempre que precisarem do nosso apoio. Obrigada. Obrigado pelas belas palavras, doutora Camila. Deixo meu abraço ao SEJA. Quero desejar boa noite a todos os advogados e advogadas aqui presentes, todos os mediadores e mediadoras aqui presentes, psicólogos, terapeutas, consteladores, conselheiros tutelares, militares, professores, pessoas da comunidade, de entidades que lidam com criança e adolescente. Todos foram convidados e vieram participar dessa atividade. Assistentes sociais também aqui presentes. É com muita alegria que agora eu passo a palavra à nossa querida colaboradora, doutora Ana Rosa Galuti, ela que acompanha os trabalhos da doutora Cristina Laguno na Reconciliar Brasil. Ela que é mediadora aqui no Brasil e ela que está sempre acompanhando os passos da Cristina Laguno. Boa noite, doutora Ana Rosa, e a palavra é sua. Oi, boa noite a todos, doutor Rogério, a doutora Daniela, que está recebendo a gente, a doutora Francimeia também do CRIA, Camila, que acabou de falar. Esse trabalho a Silvia Cristina já faz uns anos, represento a Reconciliar aqui no Brasil, a Nora também, que está aqui presente com a gente, também já representa, é docente também da Reconciliar. E, enfim, hoje acho que a gente está preparado para ouvir um pouquinho a Cristina falar sobre os jovens, sobre os adolescentes. Estaremos aí no Piauí com as aulas online do dia 15 ao dia 18, depois dia 20 presencial, né? Então, acho que podemos iniciar. Eu vim só para dar uma boa noite para todos e participar também e poder contribuir com o que for necessário para que no Piauí tudo aconteça na mais perfeita ordem, doutor. Eu acho que é isso. Trazer esse novo assunto aí para quem trabalha com jovens, crianças e adolescentes é uma perspectiva nova. Acho que falta muito ainda caminhar para esse lado de desenvolvimento pessoal, né? E mais sistêmico nas áreas com jovens e as crianças e adolescentes. É isso. Bem, obrigado, doutora Ana. Eu quero registrar aqui e mandar meu abraço aqui à doutora Bianca Pisato, por estar aqui conosco neste momento, e dizer que nós também acompanhamos o seu trabalho, doutora Bianca. Seja bem-vinda aqui a esse momento aqui de muito conhecimento, muito autoconhecimento. Doutora Cristina Laguno, boa noite, e a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco. Buenas noches, doctor Rogerio, a todas las personas que han hablado e intervenido previamente. Vamos a tener una traducción. ¿Vas a ayudarme, Ana? Eu não sei que a doutora veio, a pessoa que faria a tradução para ela estar presente, não? Como que o senhor combinou?
Bem, doutora Ana, ela está aqui, mas não houve um momento prévio entre ela e a Cristina Laguna. Eu creio que a senhora pode nos dar essa assessoria, juntamente com a Cristina, para que a nossa tradutora possa estar acompanhando para ela entender como é que a metodologia funciona. Vamos lá. Entonces, Podemos ¿comienzo? começar. Sí, Ok. puede comenzar. Bueno, yo comencé agradeciendo al doctor Rogerio su iniciativa y también agradezco a las personas que han hablado previamente. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Rogério e todas as pessoas as quais falaram anteriormente. Y lo que quiero decir también es que me gustaría que en esta oportunidad hagamos una intervisión entre todos. Eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos uma intervisão entre todos. Porque estoy en un grupo en este momento de personas que saben mucho. Porque eu estou num grupo de pessoas aqui que sabem muito. Yo creo que si juntamos lo que cada uno de ustedes tiene como experiencia, podríamos escribir un buen libro. Eu acho que se a gente juntar todos que estão aqui presentes e todo o conhecimento que as pessoas aqui presentes têm, a gente poderia escrever um bom livro. La experiencia de trabajo que tiene cada uno es muy importante. A experiência de trabalho que tem cada um é muito importante. Y no estoy muy segura de aportar cosas nuevas, sí tal vez una mirada ampliada. E eu não estou muito segura de trazer ou aportar coisas novas, mas sim um novo olhar para aquilo que já existe. En el año 2001 yo conocí a Bert Hellinger. Bom, no ano de 2001 eu conheci o Bert Hellinger. Y en el año 2002 desarrollé lo que se conoce como derecho sistémico. E no ano de 2002 eu desenvolvi aquilo que hoje é conhecido como direito sistêmico. Y actualmente conocemos como resolución sistémica de conflictos. E atualmente a gente conhece como resolução sistêmica de conflitos. Es un paso más adelante del derecho sistémico. É um passo a mais do direito sistêmico. Porque he incorporado nuevas cuestiones que son sistémicas de otros autores. Porque eu incorporei questões que são sistêmicas também de outros autores. No me gusta quedarme solamente en la teoría. Eu não gosto de ficar só na teoria. Me gusta que lo que aprendo pueda ser aplicado en lo cotidiano, en los casos que son consultados. Eu gosto de que aquilo que eu aprendo também possa ser consultado. Entonces, estamos todos en el mismo mar, cada uno en un barco diferente, tal vez. Nós todos estamos cada em barcos diferentes, mas no mesmo mar. Y navegamos cada uno de nosotros de acuerdo a su experiencia. E navegamos de acordo com a experiência pessoal de cada um. Este fin de semana que pasó, yo estuve trabajando en México. Esse final de semana que passou, eu estava trabalhando no México. En una convivencia con jóvenes atletas de alto rendimiento. Num treinamento para atletas e jovens de alto rendimento. Se realizó ese evento en una montaña. Esse evento foi realizado numa montanha, num lugar de montanha. A 3.600 metros de altura. A 3.600 metros de altura. Y tuve una experiencia muy interesante. E eu tive uma experiência muito interessante. Porque durante 3 días pude conversar directamente con niños y jóvenes. Porque eu pude conversar diretamente com jovens e crianças por 3 dias. Y pude enterarme cuáles son sus preocupaciones y sus necesidades. E eu pude aprender, entender quais são as necessidades deles. Y también conocí un boxeador. E eu conheci também um boxeador. Que ganó varios premios mundiales.
ganhou muitos prêmios mundiais. Y él habló para los niños, se hizo una presentación y les dio un mensaje. Bom, e ele fez uma apresentação para as crianças e deu uma mensagem. Entonces me pareció muy humilde esta persona, que deportísticamente es tan grande, me pareció un hombre humilde. Sim, ele me pareceu muito humilde, apesar de ser um grande esportista. Y los niños lo adoraron. Bom, e as crianças adoraram ele. Él les dio recomendaciones. Ele deu algumas recomendações para eles. No se olviden de quiénes son. Bom, vocês não podem esquecer quem vocês são. Todos pueden ser campeones. Todos podem ser campeões. Solo deben proponérselo. Vocês só devem se propor a isso. No tengan miedo a equivocarse. Bom, e não tenham medo de errar. Equivocarse es bueno, Errar é bom, porque de las equivocaciones se aprende. porque é com os erros que a gente aprende. Imaginen que estamos hablando de niños de entre 10 y 21 años, un joven de 21 años estaba presente, Bom, imagina que tinham jovens entre 10 e tinham até um de 21 anos que também estava presente, que entrenan durante 7 días a la semana, 4 horas por día. Bom, e eles treinam pelo menos 7 vezes por semana, no mínimo 4 horas por dia. Y todos son atletas, la mayoría en natación. E a maioria são atletas de natação. Entonces, tuvimos varios encuentros para trabajar emociones con los niños. Então, tivemos vários momentos para trabalhar as emoções com as crianças. ¿Y cuáles eran las 2 emociones que los niños pidieron trabajar? E o que esses jovens pediram para trabalhar? Enojo Raiva y miedo. e medo. ¿Y a quién le tienen miedo los jóvenes? E de quem os jovens têm medo? De sus padres. Dos seus pais. No está en ellos esa herramienta que los ayuda a comunicarse con los padres, no está presente. Bom, essa ferramenta para se comunicar com os pais não está presente nos jovens. Entonces, en el viaje de regreso a Buenos Aires, Bom, então quando eu estava voltando para Buenos Aires, en el avión, no avião, yo me puse a pensar qué había pasado con estos jóvenes. eu comecei a pensar, bom, o que será que aconteceu com esses jovens? Y también me puse a pensar qué pasó conmigo cuando tenía esa edad. E eu comecei a pensar, o que será que aconteceu comigo quando eu tinha essa idade? Porque también a esa edad yo tenía miedo de mis padres. Porque nessa idade eu também tinha medo dos meus pais. ¿Y cuál era mi mayor miedo? E qual era o meu maior medo? Defraudarlos. Defraudá-los. Sí, no responder a sus expectativas. Não obedecê-los, vamos colocar assim, não decepcioná-los. Exactamente, decepcionarlos. Entonces, escribí lo siguiente. Cuando un niño piensa que está decepcionando a sus padres, então, quando um filho pensa que ele está decepcionando os pais dele, sus padres ya lo decepcionaron primero. Os pais já decepcionaram ele primeiro. ¿Y en qué momento el amor y la confianza se transformaron en temor? Em que momento o amor e a confiança se transformaram em temor, em medo? Fue la primera vez que un adulto lo hizo sentirse culpable. Foi a primeira vez que um adulto fez essa criança se sentir culpada. Entonces, desde ese momento se ha perdido la conexión para la comunicación franca. Então, nesse momento, se perde a possibilidade dessa comunicação franca, clara, entre pai e filho. Ya no es posible. Aí essa comunicação deixa de ser possível.
Entonces, pienso, como estamos hablando de una filosofía, Então eu penso que como a gente está falando de uma filosofia, pienso que debemos hacernos preguntas. eu penso que a gente deve se fazer perguntas. Entonces, una de las preguntas que me hago es de algo que estoy leyendo mucho en internet. Então, as perguntas que eu me faço é sobre algo que eu tenho lido muito na internet, El hijo como maestro. o filho como professor. Alzira, você consegue fechar seu áudio, por favor? Obrigada. Entonces, el hijo como maestro. Y la pregunta ¿es posible que el hijo sea maestro de sus padres? Perdão, Cris, pode repetir? Sí, cuando yo leo en las redes que hablan del hijo como maestro de los padres, Então, quando eu vejo na internet, leio nas redes sociais, que eu vejo filhos como professores dos pais, me pregunto si eso es posible. eu pergunto se isso é possível. Y mi respuesta es no. E a minha resposta é não. Por más que esté diseñada esa frase dentro de una hermosa viñeta, de una hermosa imagen, Porque por mais que eu veja algo bonito dentro desta imagem, no es real. ela não é real. Cuando una persona habla del hijo como maestro, ¿de quién está hablando? Quando fala do filho sendo professor desse pai, de quem a gente está falando? De que figura a gente está falando? Está hablando de su propio padre o madre reflejado en el niño. A gente está falando da imagem do seu próprio pai e mãe refletida num filho. Entonces lo llena de exigencias, Então, enche ele de exigências, de reproches, de reprovações, y ahí aparece esto de la culpa. e aí aparece isso da culpa. Entonces, creo que podemos hablar de una mirada general de la relación padres e hijos. Podemos hablar de eso. Então, nós podemos falar disso, desculpa, Cris, entre pais e filhos. Podemos tener una mirada amplia sobre ese tema. A gente tem que ter uma visão ampla sobre isso. Y después tenemos que tener una mirada caso por caso. E a gente tem que olhar isso caso a caso. Entonces, fíjense lo siguiente. También aparece una imagen muy hermosa que dice que los padres enseñan y los maestros educan. Bom, os pais ensinam, os professores educam. Y es un dibujo muy hermoso, una fotografía muy hermosa. E isso é uma imagem muito bonita, muito charmosa. Y sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Bom, eu não estou de acordo com essa frase. Los padres educan y enseñan. Os pais educam e ensinam. Y los maestros educan y enseñan. E os professores também ensinam e educam. Y todos nosotros como sociedad educamos y enseñamos. E todos nós, como sociedade, também educamos Y e enseñamos. ensinamos. Porque cada vez que vemos un niño, Porque cada vez que a gente vê um filho, tenemos que pensar que es nuestro hijo. a gente tem que pensar que é o nosso filho. Y cuidarlo como si fuera alguien tan especial como nuestro propio hijo. E a gente tem que cuidar dessa pessoa de forma tão especial como se ela fosse o nosso filho. Entonces ahí va a empezar a florecer nuevamente la confianza en los adultos. Então aí vai começar a florescer a confiança nos adultos. Recientemente hubo en las noticias en Argentina Recentemente teve umas notícias aqui na Argentina.
El caso de un hombre que abusó durante muchos años de su hijastra. Sobre um filho que abusou da No, sua... sobre un hombre que homem que abusó abusou da sua enteada de, por muitos anos. y con esa relación tuvo 3 hijos. E dessa relação ele teve 3 filhos. Y el juez le dio una pena de 14 años. E o juiz deu uma pena de 14 anos para ele. Entonces me pregunto si eso es justicia. Então eu pergunto se isso é justiça. ¿Cómo un adulto puede ejercer semejante violencia en una criatura? Como um adulto pode exercer semelhante violência com uma criança? Como para embarazarla 3 veces Para engravidar ela 3 vezes. y un juez solamente darle 14 años de pena. E um juiz dá 14 anos de pena para ele. ¿Qué pasa con esos niños? O que vai acontecer com essas crianças? ¿Quién los va a educar y a enseñar? Quem vai educar e ensinar essas crianças? Una mamá que fue abusada durante 10 años. Uma mãe que foi abusada durante 10 anos? El Estado se ocupa de esa familia. O Estado vai se ocupar dessa família? Entonces, la pregunta es, los jueces, los asistentes sociales, los psicólogos, los abogados, deberíamos tener una mirada común y sistémica de los conflictos familiares. Então, todos nós que somos do direito, da área do direito, juízes, assistentes sociais, devemos ter uma visão sistêmica do jurídico, dessas resoluções jurídicas. Ahí se habla cuando estudiamos y miramos lo sistémico de las lealtades familiares. Bom, quando a gente estuda essas relações sistêmicas, se fala muito da lealdade. Esas lealtades que tiene cada familia. Das lealdades familiares, as lealdades que tem cada família. Y esas lealtades tal vez sean diferentes en cada familia. E essas lealdades são diferentes em cada família. Podemos hablar de una espiritualidad que a veces choca con el derecho. Podemos falar, às vezes, de uma espiritualidade que se choca, às vezes, com o direito. ¿Por qué digo esto? E por que eu falo isso? Una familia donde el hijo roba. Uma família onde o filho rouba. Y entonces su mamá sale por la televisión y dice, mi hijo trabaja de ladrón. E a mãe vai à TV e diz, bom, meu filho trabalha como ladrão. Es verdad que la motocicleta no es de mi hijo. É verdade que a motocicleta não é do meu filho. Pero él la necesita para trabajar. Mas ele precisa dela para trabalhar. ¿Y de qué trabaja? E do que ele trabalha? De robar celulares en la calle. Bom, de roubar celulares na rua. Bueno, todo el mundo que vio ese programa en la televisión argentina se escandalizó. Todos que viram esse programa na televisão argentina ficou escandalizado. Ahora, esa mujer y ese hijo. Agora, essa mulher e esse filho. Dentro de la sociedad están equivocados. Perdão, Cristina, falhou a internet para mim. Dentro de la sociedad, de la mirada de la sociedad como comunidad, están equivocados. Bom, dentro da sociedade, essa visão está equivocada quando a gente olha com um olhar para dentro da sociedade. Existe un código penal que regula las conductas de las personas. Existe um código penal que regulamenta a conduta das pessoas. Sin embargo, si yo lo miro sistémicamente, bom, e ademais se eu olho sistemicamente a conduta das pessoas, ese hijo que roba es leal a su sistema. Esse filho que rouba é leal ao seu sistema. Ahora, ese hijo irá a prisión. Agora esse filho vai para a prisão.
muy difícilmente en la prisión le enseñen algún tipo de trabajo o pueda estudiar. Dificilmente vai estudar ou vai ser ensinado um trabalho para ele ali. Y teniendo en cuenta E levando em conta que todos los seres humanos queremos lo mismo, que todos nós, seres humanos, queremos o mesmo, ser mirados, reconocidos y amados, ser vistos, reconhecidos e amados, ¿qué pasaría si este joven o que passaria, o que aconteceria se esse jovem aprende un oficio aprendesse uma profissão o estudia? ou estudasse? Va a tener un castigo Ele vai ter um castigo por parte de su sistema familiar. por parte do seu sistema familiar. Va a ser excluido, Ele vai ser excluído, va a perder la pertenencia a su sistema. vai perder o pertencimento no seu sistema. Entonces se niega a aprender algo nuevo Então ele se nega a aprender algo novo, para no perder la pertenencia. para não perder o pertencimento. Entonces, el trabajo con las familias debe comenzar desde el minuto cero, Então, o trabalho com as famílias deve começar desde o minuto zero, desde que esa pareja decide convivir desde que esse casal decida conviver o casarse. ou se casar. Entonces, ¿están preparados para la vida en pareja Então, estão, fuera de los roles equivocados que tiene el triángulo dramático? então, eles estão preparados para serem casais ou companheiros fora do triângulo dramático, dos roles impostos pelo triângulo dramático? La mayoría de las personas se maneja dentro de 3 roles. A maioria das pessoas, aliás, todas as pessoas se movimentam através de 3 papéis: Como víctima, como vítima, como rescatadores como resgatadores o como perseguidores. ou como perseguidores. Entonces, tengo casos de divorcio con los que estoy acompañando como abogada, Então, eu tenho casos de separação que eu estou acompanhando como advogada, donde esos roles son muy nítidos. onde esses papéis são muito nítidos. Hoy, en una audiencia de mediación, Hoje, numa audiência de mediação, donde estamos hablando de los alimentos para un niño de 7 años, de 6 años, a gente está falando de uma ação de alimentos para uma criança de 6 anos. el hombre propone un valor para ese niño para pagar su escuela, su comida, las actividades extraescolares de $15. O marido propõe pagar alimentos de $15 para tudo, para escolas, alimentação, Y vestimenta. no hubo poder humano que lo hiciera cambiar de perspectiva. E não teve força humana que fez ele mudar a perspectiva dele. Y estamos hablando de una persona que gana $2.000 por mes en Argentina, que eso es muchísimo dinero. E a gente está falando de uma pessoa que ganha $2.000 por mês aqui na Argentina, que aqui é considerado muito dinheiro. Entonces, el hombre dice, o quiero todo Esse O homem de- diz, então, ou quero tudo, o dejo de ver al niño. ou eu deixo de ver meu filho. Entonces, la mediación terminó Então, a mediação sin terminou arreglos, ¿sí? sem acordo. Y esa falta de acuerdo, bueno, se va a traducir en una demanda por alimentos. Bom, e essa falta de acordo vai virar agora uma ação de alimentos. Entonces, tenemos un perseguidor, que es el papá que no quiere pagar los alimentos, Então, a gente tem a figura de um perseguidor, que é esse pai que não quer pagar alimentos, y 2 víctimas. e 2 vítimas. El niño, sobre todo, es la víctima principal. A criança é a vítima principal, Y hoy, antes de esta charla, hablaba con su mamá e hoje, antes dessa palestra, eu falava com a mãe dessa criança, y ella decía, yo no puedo creer que ese hombre con
E ela falava, eu não posso crer que esse homem, o qual eu... Aí falhou, ou falhou só para mim, pessoal? Agora sim. Agora sim, Cris. Sí, Hasta la parte de, no puedo creer que este que hombre, ese hombre del que estuve enamorada actúe de esta forma. que esse homem que eu já estive apaixonada, está atuando dessa forma. Entonces, tenemos que estar como haciendo un poco de psicoeducación Então, a gente tem que fazer um pouco de psicoeducação con las partes que vienen a visitarnos como abogados. dessas pessoas que vêm nos visitar como advogados. No se trata que los das partes. abogados seamos psicólogos, no hace falta. Não precisa que nós, advogados, sejamos psicólogos. Isso não faz diferença. Pero sí es necesario que tomemos de la psicología algunas herramientas. Mas a gente precisa tomar algumas ferramentas da psicologia. Fíjense que ni siquiera en la carrera de psicólogo Percebam que na carreira de psicólogo hay trabajo personal de los alumnos. existe o trabalho pessoal com os alunos, o desenvolvimento pessoal com os alunos. No hay una materia en la Facultad de Derecho que se llame desarrollo personal. Não existe no direito uma matéria que se chame desenvolvimento pessoal. O sea, crecemos dentro de ese triángulo que existe en la familia de cada uno de nosotros. Não existe. Nosotros nos criamos dentro de ese triángulo Nós nos criamos dentro desse triângulo que dramático. existe en la familia de cada uno de nosotros. E existe isso dentro da família de cada um de nós. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que si una persona decide ser abogado o abogada, Então, se uma pessoa diz ser advogado, advogada, se coloque en el rol de rescatador con respecto a su cliente. e esse advogado pode se colocar como um resgatador perante seu cliente. Y entonces considera que el cliente no sabe, Então, ele considera que o cliente dele não sabe nada, que lo tiene que guiar como si fuera un padre o una madre. bom, e tem que guiar essa pessoa como se fosse o pai ou a mãe dela. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona asume el rol de víctima Então, o que acontece? A pessoa que esse advogado está cuidando assume o papel de vítima y se permite ser rescatado por su abogado o abogada. e se permite ser resgatado pelo seu advogado ou sua advogada. Pero ¿qué decía Bert Hellinger acerca de este tema? Mas o que o Bert Hellinger falava sobre esse tema? Cuidado con las víctimas. Cuidado com as vítimas. Las víctimas son peligrosas. As vítimas são perigosas. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando no reciben lo que esperan, que Porque- es mucho, Porque quando elas não recebem o que elas esperam, que já é que elas esperam muito, se transforman en perseguidoras. elas se transformam em perseguidoras. Y el abogado pasa a ser su víctima. E aí o advogado passa a ser a sua vítima. Y entonces tenemos, ¿cómo? Então temos Los casos donde tenemos que iniciar juicio contra los que fueron clientes nuestros para cobrar honorarios. Então, a gente tem que cobrar honorários desses clientes que vêm visitar a gente. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido, después de años de trabajo, iniciar juicio contra nuestro propio cliente para que nos pague? Então, o quanto nós tivemos que entrar com processos para receber honorários daqueles que já foram nossos clientes. Por eso creo que la mirada sistémica genera abogados sistémicos. Por isso que o olhar sistêmico gera advogados sistêmicos. Hace 4 semanas en México, Faz 4 semanas no México, inicié el movimiento de abogados sistémicos. eu iniciei o movimento de advogados sistêmicos. Es un movimiento internacional.
É um movimento internacional para que todos los abogados que ejercemos la profesión para que todos os advogados... Desculpa, é porque tem... Kaline, você pode desligar seu microfone? Obrigada. Vamos lá, Cristina, porque eu não o escutei. para que todos los abogados que ejercemos la profesión Para que todos os advogados que exercem a profissão, esse movimento de advogados sistêmicos que ela criou há 4 semanas no México, tengamos la misma mirada para que todos nós advogados tenhamos o mesmo olhar y un comportamiento ético sistémico. e um comportamento ético sistêmico. Por ejemplo, otro tema que he observado mucho Outro tema que eu observei muito es el del movimiento amoroso interrumpido dentro del derecho. é o movimento amoroso interrompido dentro do direito. Fíjense que Hellinger habla de este tema Vejam, o Hellinger fala sobre isso, sobre o movimento amoroso interrompido. Habla de 2 tipos de movimiento interrumpido. E ele fala de 2 tipos de movimento interrompidos. De los padres hacia los hijos Dos pais para com os filhos o de los hijos hacia los padres. ou dos filhos para com os pais. Yo creo que todos saben de lo que estoy hablando, así que no voy a explicar esto porque es el ABC. Ela não vai explicar isso porque ela supõe que todos que estão presentes saibam. Ela acredita que isso é um ABC. Mas no curso ela vai explicar isso melhor. Entonces, existe, según mi concepto, un tercer movimiento amoroso interrumpido. Então, aí, para mim, existe um terceiro movimento amoroso interrompido. Que es cuando la madre impide que el niño tome contacto con su papá. E então, existe um terceiro movimento amoroso interrompido para mim, Cristina, que é quando a mãe impede que o filho tenha contato com o pai, por exemplo. O el padre impide que el niño tenga contacto con su mamá. Ou quando o pai impede que o filho tenha contato com a sua mãe. ¿Quién se perjudica en ese movimiento amoroso interrumpido? E quem se prejudica nesse movimento amoroso interrompido? En primer lugar, el niño. Em primeiro lugar, o filho. Y en segundo lugar, la pareja. No segundo lugar, o casal. Los padres del niño. Os pais desse filho. No se puede vivir odiando. Não se pode viver no ódio, odiando. Los padres, la pareja cuando se separa, cuando se divorcia, O casal, quando ele se separa, quando ele se divorcia, no se da cuenta que solamente se han divorciado entre ellos. eles não se dão conta que eles se divorciaram entre eles. Aparentemente está todo muy bien, hay una sentencia. Aparentemente está tudo bem, tem uma sentença. Sin embargo, pareciera que el divorcio también afecta a los niños. E sem parecer que esse divórcio afetou os filhos. Es muy común que el niño ocupe un lugar que no le corresponde. É muito comum que o filho passe a ocupar um lugar que não corresponde a ele. El de pareja del padre con el que vive. E passe a fazer o papel do casal, da parte do companheiro ao qual esse filho vive junto. No me refiero a algo físico. Não é algo físico. Es algo psicológico. É algo psicológico. El niño que se queda viviendo con el padre o la mamá y no ve al otro padre. O filho que vive ou com o pai ou com a mãe e não vê a outra parte, o pai ou a mãe com a qual ele não convive, considera que el padre con el que convive es una víctima. Ele acredita que esse pai com o qual ele convive é uma vítima. Y que el padre que no ve es un perseguidor o un perpetrador. E que aquele pai ou aquela mãe que essa criança não vê é um perpetrador, é um perseguidor.
favor. Parentalizado. Cris, no escuchamos solamente lo Tenemos, parentalizado. sí, tenemos aquí el caso de un niño que está parentalizado. A gente tem como essa figura a figura de um filho parentalizado. ¿Qué significa que un hijo está parentalizado? E o que significa um filho estar parentalizado? Que tiene todas las obligaciones de un adulto, Ele tem todas as obrigações de um adulto, eu vou complementar. sí, O por favor. o filho parentalizado, ele tem todas as obrigações de um adulto, mas não tem os direitos desse adulto. Claro, entonces es muy probable que si en esa pareja que se divorció Então, hay otros provavelmente, hijos, nesse casal que se separou, podem haver outros filhos, la madre le pida a este hijo o hija que le ayuden a criar a los otros niños. e essa mãe ou esse pai pode pedir ajuda para esse filho parentalizado que ajude a criar os outros filhos. Entonces sus hermanos lo van a ver como alguien que tiene mucho poder, Então, os seus irmãos vão passar a olhar esse filho como uma pessoa que tem muito poder, pero él sabe perfectamente que con respecto a su madre no tiene ningún derecho. mas ele sabe que com relação à mãe dele, ele não tem nenhum direito. Entonces va a estar como en una encrucijada, Então, vamos estar como se fosse numa encruzilhada. porque para ser un niño es mirado como un adulto Então, esse filho é olhado como um adulto. y como adulto es mirado como un niño. Então, quando adulto, ele é olhado como uma criança. Y para los hermanos no es un igual. E para os irmãos, ele não é um igual. Entonces, tenemos ahí varias situaciones. Então, temos aqui várias situações. Cuando nosotros podemos explicar a los padres en un Então, divorcio Então, quando nós podemos explicar para os pais num divórcio, algunas cuestiones que nos van preguntando, algumas coisas que vão nos perguntando, no, que ellos nos preguntan a nosotros, algumas coisas que eles vão nos perguntando, y nosotros vamos explicando las consecuencias de algunas decisiones, e a gente vai explicando a consequência dessas decisões, las partes cambian de idea. as partes vão mudando de ideia, elas vão mudando de forma de Y pensar. empiezan a mirar al hijo E começam a olhar o filho, y comienzan a pensar qué es lo mejor para su hijo. e começam a pensar o que é melhor para o seu filho. Cuando una mujer o un hombre quieren separarse pero no divorciarse, Então, veja, quando uma pessoa quer se separar e não divorciar-se, inicia tal vez una serie de acusaciones contra la otra parte, começa uma série de acusações contra a outra parte, que no siempre son reales. que nem sempre são verdadeiras. Ha tocado al niño, Pode ter tocado o filho, lo ha abusado, ou abusado, el niño es pequeño y no puede explicar, e o filho é pequeno e não pode explicar isso. comienza una serie de pericias con el niño. Começa uma porção de perícias com relação à criança. Conozco hombres que han ido presos por estas denuncias. Eu conheço homens que foram presos por denúncias assim. Y 3 años más tarde, E 3 anos depois, cuando el niño puede hablar, quando o filho pôde falar, y alguien del sistema judicial le pregunta, e quando alguém do sistema judiciário pergunta para el essa niño, criança, el niño dice, nunca pasó eso. e a criança fala, isso nunca aconteceu. Entonces tenemos un tema que me parece que tiene que ver con la ética profesional. Então, temos aqui um tema que tem a ver com ética profissional também, Que es el tema de las falsas denuncias. que é o tema das falsas denúncias. Los abogados no podemos
nós como advogados não podemos acompañar a un cliente a hacer una falsa denuncia, acompanhar um cliente para fazer uma denunciação falsa, porque eso tiene consecuencias. porque isso tem consequências. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con esta mirada sistémica ampliada, Então, tem muitos temas que têm a ver com com esse olhar sistêmico, com esse olhar ampliado sistêmico. donde, por ejemplo, el tema de la adopción no es ajeno, Então, não fica alheio esse tema da adoção aqui também. donde en Argentina, por ejemplo, hay niños que son adoptados 3 veces. Existem, por exemplo, aqui na Argentina, casos onde as crianças são adotadas 3 vezes Y son devueltas al sistema judicial e são devolvidas para o sistema judiciário porque se portan mal. porque elas se comportam mal. Y no se prepara previamente a los padres para recibir a un niño que tiene traumas. E não preparam os pais para receber essas crianças que têm traumas. Porque ya de por sí la adopción es un trauma. Até porque a adoção em si já é um trauma. Tenemos un abandono, A gente tem um abandono, una traición, uma traição, una injusticia, uma injustiça, una vergüenza porque el niño se siente inferior, uma vergonha porque esse filho se sente muito inferiorizado, inadecuado. ele se sente inadequado. Y entonces llega a un hogar donde los padres tienen una imagen del hijo perfecto. Então, os pais têm aí a imagem de um filho perfeito quando vão adotar. Y eso es imposible. E isso é impossível. Ni nosotros somos los padres que el niño quisiera tener. Perdão. Nosotros no somos los padres que el niño quisiera tener. Bom, e às vezes nós não somos o pai que o filho gostaria de ter. Y muy seguramente el niño es alguien distinto al que los padres imaginan que van a tener. Sim, e com certeza esse filho também está bem distante, às vezes, daquilo que os pais imaginavam ter como um filho. Entonces, ¿qué hacen estos padres al mes de la adopción? E depois de um mês de adoção, o que esses pais fazem? Devuelven el niño a los tribunales. Devolvem o filho pro tribunal, pro sistema de adoção. Entonces, ¿quién está equivocado? Então, quem está errado aí? Quem está equivocado? Está equivocado el sistema, É o sistema que está equivocado. porque el juez no puede entregar a una criatura a padres que no tienen un poco de trabajo personal. Porque esse juiz não poderia entregar, o judiciário não poderia entregar essa criança para um casal, uma pessoa que não tenha, no mínimo, um desenvolvimento pessoal. ¿Y qué pasa luego de la adopción? ¿Hay un seguimiento? E o que acontece depois dessa adoção? Tem um acompanhamento disso? Sí, yo a propósito usé la palabra seguimiento. E eu propositalmente usei a palavra segmento. No acompañamiento. Não acompanhamento. Porque si hubiera un acompañamiento, tendríamos toda una serie de profesionales alrededor de esa familia. Bom, quando ela fala segmento, ela quis dizer rastreamento. E eu não falei acompanhamento, porque senão você já imaginou, teria uma fileira de pessoas atrás dessa família acompanhando isso. Entonces, tenemos instituciones dentro del derecho que ameritan que nosotros miremos con atención. Então, temos no sistema pessoas que façam isso, esse sistema para adoção. La pregunta es, las instituciones jurídicas que tenemos en los códigos, E os códigos que a gente tem, judiciais, ¿existe la posibilidad de ser miradas esas instituciones sistémicamente? existe possibilidade dessas instituições serem olhadas sistemicamente? Estamos un poco como solos en este trabajo.
Nós estamos um pouco sozinhos nesse trabalho. Por eso a mí me gustó mucho la propuesta del doctor Rogerio, Por isso eu gostei muito da proposta do Dr. Rogério. porque tenemos que empezar por algún lado, por alguna parte. Porque a gente precisa começar por alguma parte, por algum lado. Y creo que tanto los padres como los maestros son las personas con las que tenemos que empezar a trabajar. Bom, e temos que ser nós as pessoas a começar a trabalhar com essas pessoas. No porque nosotros sepamos más, Não porque a gente saiba mais, sino porque tenemos una experiencia sistémica. e sim porque a gente tem uma experiência sistêmica. Y esa experiencia sistémica se puede transferir. E esse conhecimento sistêmico pode se transferir. Y lo más interesante de todo este trabajo sistémico E o mais interessante de todo esse trabalho sistêmico es que las dos partes aprendemos a la vez. é que as duas partes aprendem de uma vez. Entonces, creo que vamos a salir muy enriquecidos de estos encuentros, Então, eu acredito que a gente vai sair muito enriquecido desses encontros. porque además espero que haya preguntas. Até porque eu espero que aqui tenham perguntas. Y que también, no solamente aquí, sino en las clases que vamos a tener con el doctor Rogerio, Não aqui, mas nas classes, nas aulas que a gente vai ter com o Dr. Rogério. y lo que nosotros estamos proponiendo conjuntamente E o que a gente está propondo em conjunto es hacer un taller vivencial, é fazer um encontro vivencial, uma Donde aula se vivencial, presencial. se puedan ver casos en acción, cómo se soluciona un caso en acción. E como a gente soluciona com ação em um caso, agindo em um caso. Por eso estamos invitando a padres, a operadores de la justicia de todo tipo, militares, maestros, para que asistan a ese taller que va a ser con casos. E aí fica o nosso convite para as pessoas, né? Para os militares, para as pessoas, para os operadores da justiça, para estudantes que venham, porque resolveremos isso com casos concretos, com casos reais. Entonces, cada caso debemos mirarlo en particular. E cada caso será olhado de forma particular. Y si bien existe una teoría sistémica, E se existe uma teoria sistêmica, tenemos que ver cómo se aplica al caso concreto. a gente tem que ver como se aplica no caso concreto. Entonces ahí vamos a poder hacer una investigación conjunta. E aí a gente vai poder fazer uma investigação conjunta. El año próximo, con Reconciliar, estamos armando un programa E para o próximo ano, com a Reconciliar, a gente está armando um programa, donde vamos a hacer una investigación que involucra a 6 países. e vamos fazer uma investigação que envolve 6 países, Con temas de familia, de derecho de familia. com temas de famílias, com temas de direito de família. Así que vamos a convidarlos para que puedan participar. E vamos convidá-los para que vocês possam participar. Pero en Brasil el primer paso así grande, fuerte, lo está dando el doctor Rogerio. Bom, mas o primeiro passo grande no Brasil está dando o Dr. Rogério. Así que lo convidamos para que Então, nós o convidamos, aí falhou a sua internet, Cris, nós os convidamos para que participe activamente. que participe ativamente. Ó, doutor, já recebeu um convite, hein? No sé si tenemos preguntas en la sala, doctor Rogerio. Temos alguma pergunta, doutor? Ele estava levantando a mão enquanto você estava falando, acho que ele queria falar alguma coisa também. Como não? Eu quero falar sim, é que eu já conversei com a Francimélia do CRIA, e Cristina, quando você estiver em Teresina, no evento presencial do dia 20, um evento que será presencial, mas transmitido também para os alunos que estiverem em outras localidades, a
Francimélia vai convidar pessoas que estão em situação de adoção, ou os adotados, ou os pais adotantes, que já são adultos, não são mais crianças, para esse movimento sistêmico no dia do evento, tá bom? Queria fazer isso. Perfecto. Me parece muy bien, dado que yo soy una mamá adoptiva y Bom, conozco de ese tema. bom, isso vai ser bom, até porque eu sou uma mãe adotiva, então vai ser muito bom trabalhar com esse tema. Aberto a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, gente. A doutora Francimélia abriu o áudio dela aqui. Eu também estou cheia de expectativas em relação a essa aula presencial, esse momento presencial aí, onde a gente vai poder viver, né, alguns casos. Assim, eu também sou mãe por adoção, estou vendo que aqui então, já somos 3 aqui, pelo menos, né? Talvez tenha também outras. E eu trabalho com a adoção há muitos anos, o CRIA já tem 13 anos, mas antes disso eu já trabalhei em abrigos, foi lá então que eu conheci a minha filha, que hoje já tem 21 anos, né? E na realidade do CRIA a gente acompanha casos bem-sucedidos, mas acompanhamos também muitos casos bastante complicados, né? Bastante sofridos. O doutor Rogério, inclusive, recentemente esteve nos acompanhando, né, tentando ajudar e ajudando efetivamente em um caso de uma família. Mas, às vezes, eu fico pensando que eu não sou uma estudiosa desse assunto, da questão da visão sistêmica, das constelações familiares, não sou uma estudiosa disso, mas às vezes eu fico pensando que o autor, né, principal, formador desse estudo, eu não sei pronunciar o nome dele direito, Becher, o nome dele é complicado, que tem uma restrição em relação à adoção, entendeu? Aí eu queria que a nossa convidada se posicionasse um pouco sobre isso, porque, assim, as crianças não podem ficar crescendo nos abrigos, né? Uma vez eu ouvi uma autora colocando assim, que o abrigo sempre é pior do que uma família, por pior que seja a família. É uma frase aparentemente bastante forte, né? Mas a gente que convive com as crianças nos abrigos, a gente sente a ansiedade delas e o tanto que elas pedem para a gente por uma família. Muitas vezes querendo voltar para famílias biológicas, famílias de origem, que foram agressoras, que abusaram sexualmente, mas elas querem voltar para a família. Eu sempre fiquei pensando que elas querem voltar para aquela família biológica, sempre penso que por não conhecer o modo da família que protege, realmente. Mas quando conhecer uma família que ama, que protege, aí então elas vão saber, vão conseguir perceber a diferença da família que agrediu para aquela família que ama. É isso. Obrigada. Bueno, a ver, tuve un caso, mi primer caso de adopción fue hace muchísimos años, ya hace 41 años que soy abogada. Bom, meu primeiro caso de adoção foi há muito tempo, sou advogada há 41 anos. Entonces se trataba de una mujer soltera. Então, se tratava de uma mulher solteira. Aproximadamente 45 años. E ela tinha 45 anos. Empresária. Ela é empresária. Decide adoptar 2 hermanos. E ela decide adotar 2 irmãos. 14 y 15 años. 14 e 15 anos. Porque não queria começar com um bebê. Bom, porque ela não queria começar adotando um bebê. Por supuesto que o juez estuvo muito de acordo. Bom, e lógico que o juiz esteve de acordo com isso. Porque os niños de essa idade são muito difíceis de adoptar. Porque os filhos dessa idade é muito difícil de serem adotados. Entonces, recuerdo que ella me llevó a su departamento. Então eu lembro que ela me levou no apartamento dela. Me mostró las habitaciones de los niños, una para cada uno. Um para cada um. Cómo había decorado las habitaciones. Como tinha decorado os quartos. Compró uniformes para la escuela. Comprou uniformes para a escola. Los anotó en el mejor colegio. E fez a matrícula deles no melhor colégio. Y el primer día de clases. E no primeiro dia de aula.
los acompañó a la escuela foi na escola com eles y se fue a trabajar. e foi para o trabalho. Cuando regresó a la casa a la tarde, Quando ela voltou para casa à tarde, el departamento estaba vacío. o apartamento estava vazio. Los chicos habían robado todo. As crianças tinham roubado tudo. Entonces ella me pregunta, bueno, ¿cómo resuelve el problema? Então ela me procurou e perguntou como eu resolvo esse problema. Estaba muy conmocionada. Ela estava muito comovida. Entonces mi respuesta sistémica Então a minha resposta sistêmica fue, tú debes ayudar a su mamá. Então a minha resposta sistêmica para ela foi: você deve ajudar a sua mãe, No a los niños. não as crianças. Debes preguntarle a la madre de los niños qué necesita. Você deve perguntar para a mãe das crianças o que ela necessita. Si tú quieres acompañar a esos niños, Se você quer acompanhar essas crianças, debes respetar su sistema. deve respeitar o sistema delas. Entonces fue hasta la casa de la mamá de los chicos Então ela foi até a casa da mãe dessas crianças y vio que dormían en el piso. e percebeu que essas crianças dormiam no chão. No tenían ni siquiera un colchón. Não tinham um colchão. Entonces, ¿cuál fue su error? Então qual foi o seu erro? No ponerse en el lugar de los niños. Não se colocar no lugar das crianças. Ella los trasplantó como si fueran plantas. Ela só transportou essas crianças como se elas fossem plantas. Pensó que instalándolos en su casa, Então, con sus muebles, então pensou que instalando essas crianças na sua casa, com os móveis, eso iba a ser suficiente. seria suficiente. Pero no, porque ella no se puso en el lugar de los niños. Não, porque ela não se colocou no lugar das crianças. Una tesis que está escribiendo mi hija, Uma tese que a minha filha está escrevendo, que terminó su maestría en psicología, que terminou agora o seu mestrado em psicologia, tiene este nombre: tem esse nome: Un niño para una familia Um filho para uma família, o una familia para un niño. ou uma família para um filho. La respuesta es una familia para un niño. E a resposta é uma família para um filho. Cuando yo veo que el niño ocupa un lugar que no es el que le corresponde, Então eu vejo que quando um filho ocupa um lugar que não corresponde a ele, por ejemplo, el de un hijo muerto, por exemplo, de um filho morto, entonces tenemos problemas. então nós temos problemas. Bueno, se resolvió ese caso haciendo esto, que ella ayuda a la madre de esos hijos. Bom, então esse caso se solucionou com esta mãe ajudando a mãe desses filhos. Y ahí fue cuando se enteró que esos niños tenían más hermanos. E foi aí que ela descobriu que esses filhos tinham mais irmãos. Entonces, ¿cómo era posible que los niños aceptaran ese nivel de vida sabiendo que sus hermanos pasaban hambre? Então, como seria possível essa adoção desses filhos e eles sabendo que eles tinham mais irmãos, mas passando fome? Y ellos en una situación extremadamente beneficiosa. E esses adotados numa situação muito beneficiada. Había una culpa muy grande por parte de los chicos. Existia uma culpa muito grande por parte dessas crianças. En otros casos he visto, por ejemplo, cómo los niños adoptados se comportan de una manera, ¿cómo podríamos decir? Difícil, por decirlo de una forma elegante, ¿no? Se portan de una manera difícil. E a gente pode ver como às vezes essas crianças se comportam de forma difícil. Eu estou sendo elegante aqui, para não dizer outra palavra, quando eu digo que se comportam de forma difícil. Por ejemplo, roban, mienten. Por exemplo, elas roubam, mentem. Se escapan de la escuela. Fogem da escola. Yo recuerdo perfectamente cuando me llamó la directora de la escuela de mi hija.
Eu lembro perfeitamente quando a diretora da escola da minha filha me chamou. Ella tenía 8 años Ela tinha 8 anos. y la directora me recibe junto con un asistente social E a diretora me recebeu junto com uma assistente social. y me preguntan, queremos saber cuándo piensa tratarse su adicción. E eles me perguntaram, quando você está pensando em tratar a sua adicção, o seu vício? Y yo pensé en ese momento, claro, yo estoy tomando unas gotas para el hígado que no me recetó el médico y a lo mejor se refieren a eso. Bom, eu fiquei aqui pensando, bom, eu acho que eles devem estar se referindo às gotinhas que eu estou tomando, que é para o meu fígado, deve ser isso. Y se me ocurrió preguntar a cuál adicción se refiere. Ou ela pensou em perguntar para eles, mas de que adicção que vocês estão querendo saber ou perguntando? Y me dijeron al alcohol. E aí ela perguntou e eles responderam, bom, do álcool. Usted vive borracha en su casa. E eles falaram, bom, você vive bêbada dentro da sua casa. Y su hija tiene que limpiar la casa E sua filha tem que limpar a casa. y no le da tiempo a hacer las tareas. E não dá tempo dela fazer as tarefas de casa. Entonces queremos saber cuándo va a ponerse en tratamiento para que su hija pueda hacer las tareas. Então eu quero saber quando é que você vai começar seu tratamento, até porque a sua filha também precisa começar a fazer as tarefas de da escola em casa. En não esa limpar a época casa. mi hija tomó la comunión. E nessa mesma época a minha filha fez a primeira comunhão. Y entonces en la ceremonia el sacerdote dice, quiero decir que a pesar que hay madres que no permiten que sus hijos vengan a misa, Bom, e aí o padre fala, bom, e apesar de ter aqui essas mães que não permitem que os seus filhos venham à missa aos y domingos, que los castigan cuando estudian el catecismo, e que castigam esses filhos quando estudam catecismo, esos niños están aquí y van a tomar la comunión. esses filhos ainda assim estão aqui e vão tomar a comunhão. Entonces, cuando regresamos a nuestra casa, mi familia le pregunta a mis hijos, ¿quiénes son esos padres terribles que no permiten que vayan a misa? Então, minha família, né, na comemoração pós-comunhão, pergunta para os meus filhos, bom, e quem são esses pais terríveis, né, que não deixam os filhos irem à catequese ou não deixam ir à missa e tomar comunhão? ¿Son amiguitos de ustedes? São seus amigos? Y dicen ellos, mis hijos, no, eres tú. E eles falam, não são os nossos amiguinhos, é você. Porque como teníamos que confesarnos y no teníamos pecados, Bom, como a gente tinha que se confessar e a gente não tinha pecado, entonces inventamos eso. então a gente inventou isso. Y el cura pensaba que yo era la de la película del exorcista. Então, e o padre pensava que eu era a pessoa lá do filme O Exorcista. Lo único que faltaba era que me girara la cabeza totalmente. A única coisa que faltava era eu girar a cabeça 360. Es una suerte que yo sea una mujer que tiene buen humor. Bom, é uma sorte eu ser uma mulher que tem bom humor. Hace muy poco tiempo íbamos en el auto y mi hija me dice, mamá, ¿cómo no me mataste con todo lo que yo te hice? Bom, minha filha um dia me perguntou, mãe, como que você não me matou depois de tudo que eu fiz para você, mãe? Y yo la miré y le dije, no te maté porque soy abogada y sé que iría presa. Bom, eu não te matei porque eu sou advogada e eu sei que eu iria presa. No es fácil ser padre adoptivo. Não é fácil ser um pai adotivo. Y yo, ¿por qué lo sé? E porque eu sei? Porque yo conozco a alguien que sufrió mucho, Porque eu conheço alguém que sofreu muito, que no conoció a sus padres. que não conheceu os seus pais. ¿Y quién fue? E quem foi? Mi propio padre. Meu próprio pai. Mi padre no conoció a sus padres. Meu pai não conheceu os seus pais, os Y pais era dele. un hombre muy amoroso. E ele era um homem muito amoroso. Entonces, a mí me hizo plantear durante mucho tiempo una pregunta interna.
Bom, então isso me fez eu me perguntar internamente muitas vezes. Todo lo que nos pasa nos lleva a tomar una decisión. Bom, tudo que acontece conosco nos faz tomar uma decisão. Yo quiero ser una persona resentida o enojada, Eu quero ser uma pessoa ressentida ou enojada o una com raiva, persona amorosa y disponible. ou uma pessoa amorosa e disponível. Todos los días tomamos decisiones, Todos os dias nós tomamos decisões. todo el tiempo. Todo o tempo. Entonces, bueno, yo elijo ser una persona amorosa y disponible. Perdão? Elijo ser amorosa y disponible. Bom, então eu elejo ser amorosa e disponível. ¿Qué he logrado? E o que eu tenho alcançado com isso? Tener 2 hijos amorosos y disponibles. Ter 2 filhos amorosos e disponíveis. El trabajo con los hijos, adoptados o no, es un trabajo cotidiano. O trabalho com filhos adotivos ou não é um trabalho cotidiano, ele é diário. No sé si contesté tu pregunta. Eu respondi sua pergunta, Francimélia. Una cosa más. Uma coisinha só a mais. Cuando yo conocí a Bert Hellinger, Quando eu conheci o Bert, yo le dije, tenemos un problema. eu disse para ele, nós temos um problema. Usted no está de acuerdo con la adopción Você não está de acordo com a adoção. y yo soy madre adoptiva. E eu sou mãe adotiva. No voy a devolver a mis hijos Eu não vou devolver os meus filhos. y quiero ser hellingeriana. E eu quero ser hellingeriana. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Como nós podemos resolver esse problema? Me dijo, lo voy a pensar. E ele disse, eu vou pensar. 3 años más tarde, 3 anos depois, Hellinger dijo, Hellinger me disse, estoy de acuerdo con la adopción, eu estou de acordo com a adoção, siempre y cuando la familia de origen del niño no pueda hacerlo. sempre quando a família de origem dessa criança não puder fazer isso, fazê-lo. Y a partir de ahí, mi hija empezó a estudiar a Hellinger. E a partir daí, a minha filha passou a estudar o Bert Hellinger. Y ahora acompaña niños adoptados. E agora acompanha filhos adotivos. Entonces, estamos hablando de una educación sistémica. Então, nós estamos falando de uma educação sistêmica. Y todos somos responsables de esa educación sistémica. E todos nós somos responsáveis por essa educação sistêmica. Una vez que conocemos lo sistémico, Uma vez que nós conheçamos o sistêmico, todo se transforma en sistémico. tudo se transforma em sistêmico. No hay otra forma de mirar la realidad. Não há outra forma de olhar a realidade. É assim. Obrigada, excelente. Gente, eu tenho algumas considerações a fazer. Nossa inscrição, nós pedimos um singelo apoio ao CRIA, através de uma doação. Eu coloquei no chat aqui o Pix do CRIA, para que quem não pôde fazer a doação durante a inscrição, que possa fazer a partir de agora, para que a gente possa ter esse momento de acolhimento ao importante trabalho do CRIA. A outra consideração que faço é que eu coloquei um link para as pessoas preencherem as informações, se desejarem receber informações sobre a certificação de 2 horas que esse evento tem, também informações sobre o evento que nós estamos realizando com a Cristina Laguno, Reconciliar Brasil, que é do dia 15 ao dia 18 online, durante a noite, e dia 20 presencial aqui em Teresina, onde presencial a Cristina irá fazer uma vivência prática conforme as histórias, as questões estejam surgindo.
Então, quem estiver em qualquer localidade, que tenha uma internet boa, que queira ver, conhecer o trabalho da Cristina, fique à vontade. Coloquei o link aqui para que as pessoas preencham as informações. E eu tenho certeza que será um evento muito bom. Quero mandar um abraço aqui para o EJUD, a Escola do Judiciário Piauiense, que também está presente nesse evento. Gente, o EJUD, ele disponibiliza 2 momentos aqui em Teresina com a Cristina também. Aproveitando que a Cristina irá estar em Teresina, o EJUD terá um momento da Cristina Laguno com magistrados e servidores do Judiciário do Piauí, para que ela possa trocar experiências com o Judiciário em eventos de família, eventos da infância e eventos do direito penal. Então, Cristina, será maravilhoso a sua presença aqui, nós estamos muito felizes. Já na tua fala aqui, eu fiquei emocionado, porque você fala com o coração, e são coisas do dia a dia que a gente não entende, que a gente não sabe resolver. A gente só passa a entender quando a gente mergulha no nosso interior e tem coragem de ver o que é que está tanto incomodando, tanto incomodando. Gente, quem quiser falar algo, palavra aberta. Yo lo que pienso, doctor Rogerio, es que los tenemos que liberar también, porque estamos dando toda la información y no van a venir a los talleres, tenemos que guardar un poco para los talleres. Bom, nós temos que guardar um pouco aí para os encontros, porque aqui eles já tiveram bastante, tudo que... Ya les dimos una probada como si fuera una muestra médica. Bom, a gente já deu aí uma amostra médica para eles, como se fosse uma amostra grátis médica. É isso. Bueno, Bianca levantó su mano. A Bianca levantou a mão, Bianca. Onde você... Ah, tá ali a Bianca, acabei de ver. Oi, Cristina, boa noite a todos. Maravilhoso escutar você. Muchas gracias, Bianca. Eu tenho bastante casos de adoção também, como advogada, mas eu gostaria de compartilhar apenas aquilo que você disse sobre o quanto nós nos tornamos sistêmicos a partir do estudo. Porque me lembro também que quando eu fiz a minha primeira formação com o Peter Spelter e a Tsuyuko, uma das falas do Peter foi que casais que não têm filhos estão fadados ao fracasso, ao fim. E isso me tocou profundamente, porque eu tenho esterilidade e não posso ter filhos. E eu fui nele e falei a mesma coisa que você falou para o Beth. Eu falei, bom, eu sou encantada pelas constelações, quero muito estudar. No entanto, eu sou casada, eu não tenho filhos, e como que eu lido com isso agora? E ele disse a mesma coisa para mim. Eu vou pensar. E passado alguns workshops, alguns encontros, né, alguns módulos, ele veio e disse para mim assim, vocês, como casal, podem destinar tudo que receberam dos seus pais para algum outro lugar. Assim é possível. Bueno, yo pienso cuando Bert Hellinger habla de pasar la vida. Bom, eu penso quando o Bert Hellinger fala de passar a vida, que se puede pasar la vida no solamente siendo papá o mamá. Pode-se passar a vida sem ser só pai e mãe. En este momento todos nosotros estamos pasando la vida a otros. Agora, nesse momento, todos nós estamos passando a vida para outros. Llevando casos, enseñando. Levando casos, ensinando. Siendo buenos colegas. Sendo bons colegas. Estamos pasando vida entre nosotros. A gente está passando vida entre nós. Por supuesto que una pareja puede desear mucho tener un hijo. E pode ser que um casal deseje muito ter um filho. Y lo intenten. E tentem isso. Y también puede ser que el destino para ellos tenga una meta que no sea el de ser papás. E pode ser que também eles tenham uma meta de não serem pais. Entonces yo me pregunto,
¿cómo tenemos que vivir nuestra vida? Então eu pergunto, bom, como nós podemos viver a nossa vida? ¿Forzando situaciones A gente força situações, o forçando? fluyendo con las situaciones? Ou Fluyendo con las fluindo situaciones. com as situações? Entonces acá es forzando o fluyendo. Forçando ou fluindo? Es una decisión que hay que tomar. É uma decisão que cada um tem que tomar. Y una cosa que Hellinger también decía, que era E uma coisa que o ese Hellinger também dizia, reconocer lo que es. reconhecer aquilo que é. Sin embargo, yo agrego algo más. E eu aqui coloco algo mais. Lo más difícil O no es mais reconocer lo difícil que não é reconhecer o que es reconocer lo que no puede ser nunca. é reconhecer aquilo que não pode ser nunca. Eso es difícil. Isso é difícil. Y hay que ser muy valiente para plantarse delante de la vida diciendo, me doy cuenta que esto no puede ser. E tem que ser muito corajoso, levantar e dizer para a vida, isso é o que eu não posso ser. Entonces, bueno, cada uno tiene que mirar su propio sistema, sus lealtades, trabajar sus emociones Então y cada um seguir tem que... adelante. Então todos têm que seguir adiante, mas olhando a sua situação familiar, as suas lealdades, as suas crenças e seguir adiante. Voy a ser breve, pero quiero contar algo pequeño. Eu quero contar algo pequeno aqui, eu vou ser breve. Yo tengo varios riñones. Eu tenho vários? Rins. Ah, eu tenho vários, eu tenho vários rins. Tengo 4. Eu tenho 4 rins. Entonces, una tía me pidió un riñón para donar. Então, uma tia minha me pediu para eu doar um rim para ela. Y yo dije sí. E eu disse que sim. El médico dijo, no autorizo. E o médico disse, eu não autorizo. Ella tiene 2 tipos de cáncer diferentes y va a morir. Ele falou, ela tem 2 tipos diferentes de câncer e ela vai morrer. Cuando me dio a mí el diagnóstico de mi tía, Quando ele me deu o diagnóstico da minha tia, eu vi que los 2 tipos de cáncer que ella tenía, eu vi que os 2 tipos de câncer que ela tinha eran hereditarios y congénitos. Eram hereditários e congênitos. Y yo me puse a llorar. E eu comecei a chorar. De agradecimiento. E de agradecimento. Porque hubiera sido terrible tener un hijo propio. Porque teria sido terrível eu ter um próprio filho. Y que tuviera uno de esos 2 tipos de cáncer. E que ele tivesse um desses 2 tipos de câncer. Agradecí todos esos años donde yo pedía tener un hijo propio y no pude. Eu agradeci por todos esses anos de ter um filho próprio e não poder tê-lo. Y me di cuenta qué pequeña que soy en mis decisiones. E eu percebi como eu sou pequena nas minhas decisões. Stan Grof decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus proyectos. E o Stanislav Grof falava, bom, se você quer fazer Deus rir, conte para ele quais são os seus projetos. O sea, nosotros tenemos que fluir con la vida. Então, nós só temos que fluir com a vida. No podemos forzar. A gente não pode forçar. Gracias, Bianca. Muito obrigada, Bianca. Bueno, los tengo que abandonar. Bom, eu tenho que abandonar vocês. ¿Estás de acuerdo, doctor Rogério? Você está de acordo, doutor Rogério? Perfeitamente de acordo em gênero, número e grau. Bom. E muito feliz. Ok. E muito satisfeito. Ok. Quero agora fazer os agradecimentos e depois eu quero falar por 10 minutos pela abordagem que também nós iremos falar em um dos dias no nosso evento, que é a constelação da identidade, que é conhecida como método IOPT, que é a terapia e teoria orientados para o trauma, que foi desenvolvida por Franz Rupert. E Franz Rupert, ele iniciou os trabalhos como psicólogo, depois ele bebeu da fonte do Bert Hellinger e
com muitas informações que ele adquiriu na teoria e na prática sistêmica, desenvolveu um novo método de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua percepção. E as constelações, elas estão sempre em movimento, gente. Então, daqui a pouco eu irei falar sobre isso, serei breve. Eu queria dizer aqui, Cristina, eu acho que nós não estamos juntos por acaso, porque muitos casos de adoção, eu sou filho de criação, né? Que é outra modalidade, não é a adoção formal, com certidão de nascimento, apenas um filho de adoção criado pela madrinha. E aí eu conheci você, conheci a Francimélia, e aí outras pessoas se apresentam nessa mesma situação. Eu acho que é a vida em movimento. Cristina, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, e nós nos encontraremos em breve aqui em Teresina para você tomar a nossa cajuína, comer o nosso doce de batata, nosso doce de buriti, conhecer as nossas iguarias e a nossa culinária e o calor humano da nossa gente. Obrigado de coração a você, Cristina, a você, Ana, também sempre carinhosa conosco. Muchísimas gracias y nos vemos pronto contigo y con todos. Gracias.